cá. Eu quero convidar a nossa irmã Camila, vai estar orando pelo pregador. Recebe a serva de Deus com as palmas de vitória. Pai do Senhor, Deus Todo-Poderoso, Pai, eu venho te pedir aqui, Pai, que o que sair da boca dele, Pai, seja aquilo que tu queres, Pai. Venha ministrar, Pai, sobre os nossos corações através da boca desse profeta, Pai. Acreditamos, Pai, acreditamos e temos fé, Pai. Que tudo, Pai, que sair daqui, Pai, vai ser profetizado em nome de Jesus. Amém. Cumprimento a igreja com a santa paz do Senhor. Amém. Motivo de alegria estar aqui nesta noite e de muito nervosismo. Confesso para os irmãos, minha mão está aqui quase congelando, mas Deus sabe de todas as coisas, né? Eu não era evangélico e Deus me pegou pelo braço e me fez evangélico e me fez acreditar na palavra dele. Eu não sou pregador, mas Deus quer que eu seja pregador. Amém? O resumo disso tudo é que eu não me sustento com as minhas próprias forças. Jesus me sustenta. Jesus me dá a capacitação necessária através do Espírito Santo para que eu venha ministrar algo ou me expressar de uma forma que os irmãos venham entender. Amém? A palavra que Deus me deu fica em João. Os irmãos vão até, quem estava aqui prestando atenção nos cultos anteriores, vai ficar um pouco surpreso, porque Deus me deu a mesma palavra que a irmã Tainara pregou aqui, mas eu creio que a palavra de Deus ela se renova a cada instante. Amém? Em João 11:38, glorificado e exaltado é o nome do Senhor. Amém? Que vai dizer desta forma: Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, foi até o túmulo que era uma gruta, e cuja entrada tinha colocado uma pedra. Então Jesus ordenou: tirem a pedra. Marta, irmã do falecido, disse a Jesus: Senhor, já cheira mal, porque está morto há 4 dias. Jesus respondeu: eu não disse que se cresce veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graça te dou, porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas falei isso por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E depois de dizer isto, clamou em alta voz: Lázaro, venha para fora. Aquele que tinha morrido saiu, tendo os pés e as mãos amarradas com ataduras e o rosto envolto no lenço. Então Jesus lhe ordenou: desamarrem-no e deixem que ele vá. Amém? Os irmãos podem se assentar, podem ficar à vontade. Irmãos, eu quero agradecer a Luana, ao Júnior, que é pessoas, meus parentes, pessoas que eu gosto muito, pessoas que estão comigo na peleja na hora que o negócio fica sério. E eu louvo a Deus por conhecer essa família maravilhosa. Juninho, sou suspeito de falar dele, que trabalhamos há 10 anos juntos, todo mundo sabe. Vivemos mais juntos que com as nossas esposas. Confesso que tem hora que eu fico querendo antecipar a ida dele para a glória, mas Jesus tem dado misericórdia.
Queria agradecer meus pastores, queria agradecer os obreiros da casa, em nome do Senhor. E eu vou tentar aqui transmitir para os irmãos o que Deus colocou no meu coração. Se eu não conseguir, eu estou aprendendo, estou caminhando, e que a palavra de Deus venha prevalecer, e não eu, e que eu venha dar conta de fazer o que Deus quer. Amém? A campanha é 12 dias de propósito para 12 meses de milagre. E Deus me deu um tema. Me deu um tema que fala milagre e gratidão. Já lemos aqui e vemos tamanha milagre feita por Jesus. E não é diferente nos dias de hoje. Se a gente busca, se a gente clama, se a gente tem fé que vai acontecer o milagre, eu acredito que vai chegar. Estamos aqui em meio a essa campanha, acreditando que 2023, mesmo com tantas coisas acontecendo no mundo, que talvez deixe a gente um pouco preocupado, mas eu quero dizer para os irmãos que quem sustenta o povo de Deus é Ele, não é o homem, não é partido que sustenta a casa do Senhor, é o próprio Jesus. Amém? A palavra de Deus vai falar que um homem chamado Lázaro estava doente. Era de Betânia, da aldeia de Maria, de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava doente, era a mesma que ungiu os pés do Senhor e com perfume. Ele enxugou os pés com os cabelos. Por isso os irmãos de Lázaro mandaram dizer a Jesus. Quem lembra aqui daquela mulher que estava com um perfume muito caro, que no meio daquelas pessoas ali, ela fez um ato que foi até ali repugnado ali por umas pessoas. Como uma pessoa dessa gastou um perfume tão caro para lavar os pés do Senhor? Amém? Então os mensageiros foram até o Senhor. Aquele que o Senhor ama está doente. Ao receber a notícia, Jesus disse: essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus, a fim que o Filho de Deus seja glorificado. Irmãos, muitas das vezes a gente fica preocupado com tamanha peleja, com tamanha dificuldade em que enfrentamos. E talvez ali no nosso desespero a gente se expressa para Deus, fala: Jesus, tem que ser agora. Tem que ser agora, Senhor. Porque se não for agora, vai acontecer algo pior. Mas a palavra de Deus nos sustenta. Repete várias vezes que temos que ter fé, que temos que confiar. Mas Deus sabe das nossas fraquezas. Deus sabe o ser humano que Ele criou. Que somos ansiosos, que somos preocupados, que muitas das vezes até não confiamos conforme Deus nos ensina. Ora, Jesus amava Marta e a irmã dela também, Lázaro. Quando soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Ao chegar aquela mensagem, aqui no capítulo anterior, vai falar que o mensageiro chegou até Jesus e falou: aquele que o Senhor ama está doente. Mas quando a mensagem chega até o Senhor, parece que ele não faz tanta importância. Parece que a atitude dele ali, a gente seguindo aqui as palavras do Senhor, talvez não surtiu o efeito que era esperado. Mas eu quero te dizer
que Deus sabe de todas as coisas, que Deus sabe o propósito de tudo, que Deus, antes mesmo de chegar com aquela mensagem, Deus já sabia o tamanho do milagre que ia se acontecer. Depois disse aos discípulos: vamos outra vez para a Judéia. E os discípulos disseram: mestre, ainda pouco os judeus queriam apedrejá-lo, e o Senhor quer voltar para lá? Se examinarmos no capítulo 10, ali estava tendo ali um tumulto com os fariseus ali com Jesus, tentando que ele falasse algo sobre a vida dele, sobre o ministério dele, sobre por que ele estava operando tantos milagres, por que ele estava falando que ele era o Filho de Deus. E ali Jesus falou para os fariseus que eu operando tanto milagre, eu fazendo acontecer tantas coisas, vocês não acreditam em mim. Muitas das vezes a gente chega na igreja, a gente vem toda sexta, todo domingo, vem no culto de oração, mas a palavra de Deus já não passa mais surtir aquele efeito que era de devido. A gente começa a entrar numa rotina de vir ao culto, a gente escuta a palavra do Senhor constantemente, mas a palavra do Senhor não surte mais efeito. Mas eu quero te dizer nesta noite que Deus conhece o clamor do justo. Deus conhece o clamor de quem o adora com verdade. E Jesus respondeu: não é verdade que o dia tem 12 horas? Se alguém andar de dia não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele há luz. Eu fico imaginando Deus falando sobre parábolas com os discípulos, que hoje a gente precisa ler várias vezes, e talvez a gente nem entende, mas é que Deus estava se referindo à luz que Ele estava representando. A luz que Deus representa é o ajuste da sua família, é o ajuste dos seus filhos, é o ajuste que falta na sua vida. E a noite representa o pecado. É onde a gente não vê o pecado agir nas nossas vidas. Ali a gente vai entrando em certas situações, e quando a gente se assusta, a gente já está sem condições de retornar à casa do Senhor. Tendo dito isto, acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Então os discípulos disseram: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus falava da morte de Lázaro, mas então pensavam que tivessem falado de um repouso do sono. Então Jesus disse claramente: Lázaro morreu. Por causa de vocês, me alegro que não estivesse lá. Aqui Deus estava falando que Ele ia fazer um milagre. E talvez se Ele estivesse naquele lugar, o milagre talvez não seria tanto. Porque ali, vendo a situação de Lázaro naquele instante doente, talvez Ele ia agir com a cura. Mas as coisas de Deus é grande. A gente tem que entender que as coisas de Deus, o milagre, quando as nossas forças não conseguem, Deus entra com uma providência maior. Porque Ele já estava vendo que o milagre era tão grande que ficou escrito na palavra dele. E olha o tamanho da distância que percorreu este milagre até nos dias de hoje. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos: vamos também nos para morrer com o Mestre. Anteriormente Jesus já tinha falado sobre a luz que ele andava,
Mas eu creio que os discípulos não tinham entendido muito bem o que ele tinha falado. Então ali ele falou assim: vamos morrer com o mestre, porque talvez o medo ali tinha tomado conta ali dos discípulos, mas mesmo assim eles estavam ao lado de Jesus. Quando Jesus chegou, ele encontrou Lázaro já sepultado. Havia 4 dias. Ora, Betânia ficava a mais ou menos 3 quilômetros de Jerusalém. Muitos dos jovens, dos judeus, vieram visitar Marta e Maria, a fim de consolá-la por causa do irmão. Marta, quando soube que Jesus estava chegando, foi encontrar-se com ele. Maria, porém, ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas também sei que o mesmo agora, tudo que o Senhor pedir a Deus, Ele concederá. Jesus disse a ela: o seu irmão há de ressurgir. Jesus já tinha convicção, já tinha certeza do tamanho do milagre que ele ia fazer. Ao que Marta respondeu: eu sei que ele há de ressurgir na ressurreição do último dia. Se acontecer uma situação dessa nos nossos dias de hoje, seríamos que nem Marta. Acreditaríamos que a ressurreição ia acontecer aos fins dos tempos, à volta de Jesus. E não diferente de nós, Marta teve as suas dúvidas, mas o milagre era tão grande que os olhos delas iam contemplar tamanha feito por Jesus. Então Jesus declarou: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Em todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Irmãos, é a prática de hoje que estamos fazendo. Estamos crendo, estamos depositando a nossa confiança num Deus que pode tudo. As advergências vêm tomar as nossas vidas, o pecado vem a todo instante, mas a gente tem um Deus que nos sustenta, um Deus que com a sua misericórdia imensa, Ele nos capacita, porque sem Ele na minha vida eu não teria chance nenhuma de estar aqui falando sobre a palavra dEle. Marta respondeu: sim, Senhor, eu creio que o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus que devia vir ao mundo. Depois de dizer isto, Marta foi chamar Maria, a sua irmã, e lhe disse em particular: o Mestre chegou e está chamando você. Marta, quando Maria ouviu isso, levantou-se depressa e foi até ele, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta o havia encontrado. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolava, vendo-a levantar-se depressa, e saiu. Seguiram pensando que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava, ao ver-se, lançou-se aos pés de Jesus. Eu quero te dizer nesta noite que se você se lançar aos pés do Senhor, que se o seu clamor for diferenciado igual de Maria, porque Marta, ao ver Jesus, ela não teve uma reação, talvez tamanha por estar na frente do Mestre, mas Maria já tinha tido outra reação. Maria já tinha tido uma atitude de um verdadeiro
o verdadeiro, glória a Deus, aleluia, juntamente, irmãos, o verdadeiro adorador. A atitude de Maria era de uma verdadeira adoradora. Ao ver Jesus, ela não quis saber, ela chegou e prostrou-se, indiferente de Marta. Eu quero te dizer nesta noite que se você se prostrar, se você se declarar com aquilo, com a força que você tem ao seu coração, você vai ser diferente. Em 2023, eu não sei qual é as promessas que Deus tem na sua vida, mas eu quero te dizer, se você se declarar, se você se dispor a andar aos caminhos do Senhor, a vitória vai chegar, e o testemunho será apontado para a edificação de outras famílias. Irmãos, eu me lembro que há pouco tempo, quem está aqui na igreja se recorda, não tem muito tempo, e a transformação na minha vida é tamanha que nem eu não imaginava de estar em uma posição que Deus tem me colocado. Mas isso aqui, irmãos, eu falo, não é para me engrandecer, não é para me ser maior ou diferente de alguém. É porque eu quero te dizer que a partir do momento que Deus me colocou naquela cadeia, a partir do momento que Ele me passou no vale, eu tive a convicção que sem Ele eu não sou ninguém, que sem Ele eu não dou conta de caminhar, e aqui é a graça dele que me sustenta. Como foi louvado aqui, que amor é esse? Que amor é esse? Porque se fôssemos olhar pelos olhos da fé, não éramos merecedores, porque a carne tende a fraquejar a todo instante, em uma tristeza, em uma depressão, em um familiar que ali tira o nosso foco. Mas eu quero te dizer nesta noite que se você crer de verdade, que se você depositar, aqui não tinha mais jeito. Quando Deus te dá a condição de você fazer, você faça, mesmo que seja doloroso, vá até o fim. Mas quando tiver em estado de decomposição, coloque nas mãos do Senhor, porque Ele vai fazer a diferença na sua vida. Ele vai te honrar e Ele vai fazer algo para surpreender tanto você, tanto seus familiares, tanto aquelas pessoas que andam com você, ou aquele vizinho que não acredita mais em você, ou aquela pessoa que talvez está vendo você vindo na igreja. O que aquela pessoa vai fazer naquela igreja? O que aquela pessoa vai buscar? A vida dela não muda, a vida dela não tem transformação. Mas eu quero dizer que igual o coxo, 38 anos, esperando um milagre, porque não era para ser rápido, era para demorar, para ficar relatado nas escrituras, e as pessoas verem o tamanho da grandeza do Senhor. Pode durar 1 ano, 2 anos, 3 anos, mas eu quero te dizer que Deus está no controle da situação. Deus está no comando. Deposite a confiança nele. Aleluia. Glorificado e exaltado é o nome do Senhor. Se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Quando Jesus viu que ela chorava e que os judeus que a acompanhavam também choravam, agitou-se no espírito e se comoveu e perguntou: onde vocês o puseram? Eles respondeu: Senhor, venha ver. Chorando então os judeus disseram: vejam o quanto ele o amava. Mas alguns disseram: será que ele que abriu os olhos ao cego não podia fazer com Lázaro que não morresse? E vou repetir a palavra que Deus me deu. E Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, foi até o túmulo, que era uma gruta, e cuja
entrada tinha colocado uma pedra. Então Jesus ordenou: tirem a pedra. Qual que é a pedra que está segurando o seu milagre? O que é que está segurando o seu milagre? Eu te convido a tirar esta pedra e colocar nas mãos do Senhor. Talvez ela estava 4 dias em estado de decomposição, mas o milagre não importava. Podia ser um grande ou um pequeno, para Deus seria o mesmo. Mas Deus queria fazer aquilo para que ficasse registrado. Jesus respondeu: eu não disse a você que se cresce veria a glória de Deus? Irmãos, creia no milagre, creia que Deus vai fazer, creia que Deus tem algo grande para a sua vida. Ande com pessoas que te põem para cima, ande com pessoas que edificam a sua fé. Eu confesso para os irmãos que eu não sou pregador, mas eu ando com os melhores, eu ando no meio dos príncipes, porque Deus me deu a condição de conhecer pessoas maravilhosas, conhecedoras da palavra, dedicadas na palavra, e Deus tem me dado força, Deus tem me dado sabedoria, Deus tem me mostrado como é que eu tenho que andar. Se eu olhar para um lado, eu tenho um exemplo, se eu olhar para o outro, tenho vários exemplos. Então ande com pessoas que edificam a sua fé, ande com pessoas que te fortalecem. Então tiraram a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: irmãos, Jesus não precisava elevar os seus olhos para o céu. Jesus somente precisava falar: Lázaro, venha para fora. Mas ele queria, como um exemplo, mostrar para o seu povo como é que faz. Na hora da angústia, olhe para o céu e glorifique o nome do Senhor. Pai, graça te dou, porque me ouvistes. Eu sei que sempre me ouvistes, mas falei isso por causa da multidão presente, para que criam que tu me enviastes. E depois de dizer isso, clamou em alta voz: Lázaro, venha para fora. Aquele que tinha morrido saiu, tendo os pés e as mãos amarrados com ataduras, e o rosto envolto no lenço. Então Jesus lhe ordenou: desamarre e nos deixe elevar. Estamos contemplando aqui um milagre. Estamos lendo aqui um milagre. E é isso que a gente está querendo para o ano de 2023. Milagre. Milagre é aquilo que a gente não consegue prever, aquilo que a gente não consegue fazer com as nossas próprias mãos. Se a gente soubesse o que vai acontecer amanhã, a gente se antecipava. Mas a gente tem que elevar os olhos ao Senhor e confiar plenamente nele. E aí, Deus me fez voltar aqui um pouquinho no verso 10. O meu tema é milagre e gratidão. O milagre foi falado. O milagre foi falado. E eu vou te falar uma coisa, irmãos. Quando você clama, Deus conhece o seu coração. Talvez você engana o seu irmão do seu lado, mas a Jesus você não engana. Aqui no capítulo 10, do verso 26, vai falar desta forma: mas vocês não creiam. Você está falando dos fariseus, porque não são das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem, e eu lhes dou a vida eterna, e jamais perecerão, e ninguém os arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode
arrebatar. Eu sou o Pai, somos um. Eu e o Pai somos um. Irmãos, aqui Deus está falando sobre andar consciente, andar firme na presença do Senhor. Eu quero te dizer uma coisa, que Deus é amor, mas Deus é exortação. Se Ele está prometendo essas coisas, não é de qualquer jeito que você vai adquirir as promessas do Senhor. Você tem que se estabilizar, você tem que crer, você tem que andar conforme a palavra do Senhor manda. Porque tem gente que chega, talvez, 2 dias, não sei, estou citando um exemplo, e a vida dele já se torna diferente. E tem gente que se passa 10 anos e a vida se mantém a mesma. Eu não quero te dizer, eu não estou julgando aqui pessoas. Eu quero te dizer que se você se levantar de forma diferente, e se você se pôr na posição que Deus quer, Ele vai fazer totalmente a diferença na sua vida, e vai colocar em posição de honra, vai te colocar sentado no meio dos príncipes. Glorificado e exaltado é o nome do Senhor. E aí, Deus me deu essa palavra aqui em Lucas 17:11. Eu acho que foi até falado aqui pelo pastor Jorge, se eu não me engano, a cura dos 10 leprosos. Jesus caminhava e ali tinha 10 leprosos. E ali, de longe, eles acenavam e gritavam para o Senhor. E Jesus, vendo aquele alvoroço, olhou diferente para aquele grupo. A palavra de Deus vai relatar que pessoas, quando elas eram leprosas, elas eram rejeitadas, elas eram excluídas da sociedade. As pessoas não tinham o contato com elas. Mas ali olhando ali Deus de longe, falou assim: vão até os... Vou ficar o nome do Senhor, deixa eu achar aqui que eu vou falar mais certinho. Tem paciência comigo, irmão, vai dar certo. Vão até os sacerdotes. Aconteceu que indo eles foram purificados. Ao caminho, não chegaram se apresentar aos sacerdotes. Eles chegaram até o meio do caminho e o milagre já aconteceu. Mas eu quero te dizer sobre gratidão, irmãos. Estamos vivendo dias de milagre. Se perguntar para cada um aqui, cada um vai contemplar um milagre, cada um vai falar de um acontecido na vida, aonde Deus tirou, a um livramento que Deus deu a um familiar. Mas aí queremos um milagre, queremos as coisas boas do Senhor, mas não queremos atingir o que Deus quer para nossas vidas. Eu tenho uma notícia para te dar, que apenas um dos 10 voltaram para agradecer o que Deus tinha feito. Deus já sabia, mas ele falou assim: uai, não era 10? Por que só um voltou? Seja grato, irmão, seja grato por que Deus fez na sua vida. Faça a diferença, seja aquele um que retornou e que se prostrou ao pé do Senhor. Glorificado e exaltado é o nome do Senhor. Irmãos, até aqui o Senhor me sustentou. Eu quero agradecer a minha oportunidade e fico muito grato pela posição que Deus tem me colocado. E que essas palavras, irmãos, venham entrar no seu coração. E que essas palavras venham fazer a diferença. Não seja mais um que vem aqui todo culto, e não recebe aquilo que Deus tem para você. Faça a diferença. Tem alguém precisando escutar algo de você. Tem uma pessoa necessitando de você. Talvez a sua posição como cristão faz a diferença na vida de uma pessoa. Mas se você caminhar disperso, você vai receber julgo. Olha lá aquele crente, como ele anda, diz que é crente, e olha como ele anda. Mas eu acredito que eu estou falando aqui para pessoas que têm a presença do Senhor,
que tenha a qualificação ideal para as coisas do Senhor. E eu creio que aqui vai sair milagres. E vamos contemplar. Eu acredito. Eu agradeço a minha oportunidade. Em nome de Jesus. Eita glória, que maravilha, que palavra poderosa. Que palavra abençoada para os nossos corações. Pode ter certeza que todos aqueles que se dispõem a dar lugar, Deus está pronto a usar. Meus irmãos, se coloquem de pé, por favor. Para quem não sabe, nós estamos hoje no terceiro dia dessa campanha. E nós estamos fazendo um ato profético aqui. Então, para nós não demorar, eu vou pedir os obreiros para vir aqui. E hoje a gente só vai ungir os irmãos. Você vai passar aqui e vai receber o óleo na sua testa. Tá bom? Que é o símbolo da nossa campanha que nós estamos usando aqui para ungir. E você vai passar e vai apresentar a Deus aqui o que você quer que Deus faça por você, tá bom? O diácono Márcio vai estar guiando os irmãos aí. O sobreiro vai estar ungindo vocês aqui. Quero convidar aqui o sobreiro, o evangelista Gutierrez, ajudar nós aqui. Ô glória. O evangelista Rafael também ajudar a gente aqui. Então é isso maravilhoso, tá bom? Vocês só vão receber o óleo. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas esse é o sinal que a tua chuva vai descer. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas esse é o sinal que a tua chuva vai descer. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas esse é o sinal que a tua chuva vai descer. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas esse é o sinal que a tua chuva vai descer.
fazer os meus agradecimentos aqui para nós já terminar e ir para casa. Eu quero agradecer a Deus por essa noite, por esse culto maravilhoso, por cada pessoa que se dispôs a sair do seu lado, da sua casa.